Olá, queridos, que alegria receber vocês aqui no canal da Primeira Igreja Batista no Barreto. Eu sou o pastor Samuel Mouta, pastor desta igreja. Tenho a alegria de explicar para você um pouquinho daquilo que nós somos. A pergunta é essa: quem somos? E aí eu quero começar dizendo que nós somos uma igreja. Obviamente, nós somos uma igreja, mas talvez você possa estar em dúvida o que significa ser igreja no tempo de tanta relatividade e até no tempo de tanta variedade do ser igreja. Nós precisamos reafirmar como igreja aquilo que entendemos enquanto igreja. Olha, primeiramente, igrejas são pessoas. Igreja não é parede, tijolo, galpão, terreno, CNPJ, estatuto. Igreja é gente, igreja composta de gente como eu e você, e gente imperfeita, gente pecadora, regenerada, mas que ainda luta contra as mazelas do pecado na nossa carne, de modo que nós nos acolhemos mutuamente uns com os outros, sempre buscando esta convivência, este relacionamento entre pessoas. Aqui nós entendemos que igreja é gente, igreja são pessoas. Por isso nós valorizamos, acolhemos, amamos as pessoas. Mas você poderia pensar assim: que pessoas? Pessoas é muito vago, de fato é mesmo. Então nós precisamos definir igrejas como um grupo de pessoas. Aí a gente delimita este universo de pessoas, quando nós entendemos que são pessoas, mais concretamente um grupo de pessoas. Mas que grupo de pessoas é esse? Como fazer parte desse grupo? Como entender que grupo é esse? É um grupo que torce por um time de futebol? É um grupo que gosta de comer churrasco? Que tipo de grupo é este? E nós definimos como um grupo de pessoas salvas. Um grupo de pessoas salvas por Jesus Cristo. A salvação, o novo nascimento, é o encontro com Jesus que faz de nós igreja, um grupo de pessoas salvas. Aí você me pergunta: tudo bem, estou entendendo, mas como que eu posso identificar se alguém é salvo ou se não é? Se alguém nasceu de novo ou se não nasceu de novo? Isso é demonstrado, externado, materializado publicamente, conforme o próprio Senhor Jesus estabeleceu, por meio do batismo. Então nós podemos dizer que igreja é um grupo de pessoas salvas e biblicamente batizadas. Olha, nós como batistas entendemos que o batismo não salva. O batismo ele é a expressão material, exterior, é o testemunho de quem já foi salvo por Jesus. É uma ordenança do próprio Senhor Jesus, e daí decorre a importância significativa deste ato tão importante. O batismo é para o que crê. Então preste atenção, nós não batizamos bebezinhos, nós não concordamos com o batismo de criancinhas que não têm capacidade de crer e que não escolheram crer, porque esta é uma outra questão importante aos batistas. Para ser um batista, você precisa escolher, querer voluntariamente. Não é algo que seja imposto, obrigatório para alguém ser batista. Isso é da gênese da nossa teologia. Então, a igreja é um grupo de pessoas salvas e biblicamente batizadas, ou seja, um batismo consciente, um batismo voluntário e um batismo por imersão, porque cremos que a etimologia da palavra, como assim também o seu sentido teológico no Novo Testamento e a própria prática da igreja primitiva, nos apontam que a forma correta de batismo é por imersão. Por isso dizemos biblicamente batizadas e que se reúnem. Veja, a igreja não pode ser um grupo de pessoas, cada um na sua casa. A reunião dos crentes, a congregação, isso é muito importante. Pois se eu disse há pouco que igrejas são pessoas e que as pessoas são importantes, nós amamos pessoas, nós valorizamos pessoas, nós nos relacionamos com pessoas, então essas pessoas precisam estar juntas, reunidas. A reunião da igreja, a congregação da igreja. E para que se reúne? Para assistir um filme, para
comer uma pizza, não. A reunião da igreja, ela tem um propósito claro, definido, que eu aqui coloco em 4 aspectos gerais. Para que ela se reúne? Para a adoração comunitária, para a comunhão entre os irmãos, para a edificação mútua e a evangelização do mundo, a partir do nosso contexto, do bairro onde estamos inseridos, da cidade onde estamos, do estado, do Brasil e do mundo. Então, quando a igreja se reúne, ela se reúne com este objetivo. Eu posso adorar a Deus em casa, sozinho? Claro que posso, devo. Mas a adoração comunitária, a adoração coletiva, ela tem uma outra expressão, ela é uma experiência diferente, ela é necessária. Então, a adoração comunitária, coletiva, o grupo reunido, também a comunhão. Eu não posso ter comunhão comigo mesmo sozinho em casa, eu preciso estar com os irmãos para viver em comunhão. Se eu quero edificar o meu irmão e ser edificado por ele, eu preciso estar em comunhão, reunião, eu preciso estar com ele. E juntando os nossos esforços, nós também vamos evangelizar o mundo. Então eu vou definir assim o que é igreja. Igreja é um grupo de pessoas salvas, biblicamente batizadas e que se reúnem para a adoração, a comunhão, a edificação mútua e a evangelização. Primeiro ponto, quem somos? Somos uma igreja. Segundo ponto, somos uma igreja batista. Significa isso? Nós não somos uma igreja isolada no mundo. Nós não inventamos a roda hoje. Nós fazemos parte de uma herança histórica dos batistas, com este nome de batistas há mais de 400 anos no mundo, há mais de 150 anos no Brasil. Mas a teologia batista remonta ainda mais antigamente do que esta data. Mas o que eu quero destacar é que nós fazemos parte de uma denominação cooperativa. Nós cooperamos com outras igrejas batistas que creem como nós, que igualmente são batistas e que aceitam a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Nós não estamos sozinhos, isolados. Nós nos relacionamos com outras igrejas da mesma fé batista que nós. De modo que somos filiados à Associação Batista Niteroiense, somos filiados à Convenção Batista Fluminense, somos filiados à Convenção Batista Brasileira, cooperamos com missões nacionais, cooperamos com missões mundiais. Eu, como pastor, sou filiado à Ordem dos Pastores Batistas do Brasil e interagimos, cooperamos com esses organismos. E de uma forma doutrinária, nós reconhecemos como fiel interpretação da Escritura Sagrada o documento denominado Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Este documento que expressa, não que ele seja a própria revelação de Deus, não, mas ele expressa o nosso entendimento, a nossa fiel interpretação da Bíblia Sagrada, a nossa única regra de fé e prática. Quem somos? Somos uma igreja batista. Mas vamos adiante. Somos uma igreja batista focada em fazer discípulos. Veja bem, desde o movimento de igreja multiplicadora, capitaneado pela Junta de Missões Nacionais, que retorna aos princípios da igreja desde os tempos primitivos, em que a grande comissão, a ordem do Senhor Jesus foi entregue à igreja. E essa ordem está lá em Mateus 28, 18 a 20. A grande comissão de Jesus. Ele aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Veja que esse texto nos traz a essência da missão da igreja.
A essência é fazer discípulos, indo, batizando, ensinando. O foco, o núcleo da grande comissão é fazer discípulos. Significa isso em termos práticos. A primeira igreja batista no Barreto é uma igreja focada na missão, não focada em realizar seus programas, não focada em cumprir o capricho, a vontade, ou o gosto, ou a preferência de A, B ou C, ou quem quer que seja. Nós somos uma igreja comprometida com o cumprimento da missão de Deus no mundo, o cumprimento da grande comissão. Por isso somos uma igreja batista focada em fazer discípulos. Mas em quarto lugar, somos uma igreja batista focada em fazer discípulos pelo exercício dos dons espirituais. Isso aqui eu quero chamar a sua atenção. Somos uma igreja de teologia conservadora e cremos na experiência de dons conforme a Escritura nos ensina, não conforme alguns modismos, algumas tendências por aí, mas conforme o ensinamento da Escritura acerca dos dons espirituais. No corpo de Cristo, todos nós temos dons e devemos exercer esses dons. Devemos exercer o ministério na igreja a partir dos dons que recebemos do Senhor. Os dons são capacitações dadas aos crentes pelo Espírito Santo. Com que objetivo? A edificação própria? Não. Para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, a partir desta definição em 4 pontos, nós podemos definir a missão, a visão e os valores de nossa igreja. Mas essa segunda definição eu quero deixar para o vídeo de número 2. Deus te abençoe, seja muito bem-vindo à primeira igreja batista no Barreto.